Quando você pensa que o seu filho escolheu uma profissão que não dá dinheiro, você está verdadeiramente preocupado com ele ganhar dinheiro, com a vida dele, com a satisfação dele, pelo menos financeira, ou você está pensando que você pode ter um problema futuro tendo que sustentar o seu filho pelos próximos 40 anos que seja? E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, para quem já acompanha a gente há algum tempo, sabe que o nosso canal ele tem alguns vídeos aí para quem tá nessa fase mesmo, né? Para vestibular, final do ensino médio. E a gente tem vídeos para familiares, porque existem dúvidas muito comuns, né? E a gente vem aqui tentando trazer algumas explicações ou alguns direcionamentos, algumas dicas que sejam para poder estar facilitando aí tanto essa escolha pela parte dos jovens, quanto algumas dúvidas da parte dos familiares, tá? Seja você pai, mãe, avó, tio, enfim, você que está acompanhando algum jovem aí que está nessa fase e tem essas dúvidas, beleza? E o tema de hoje é: meu filho escolheu uma profissão que não dá dinheiro. E aí, será que você está nessa situação? Ou você conhece alguém que está nessa situação? Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre isso nos próximos minutos. Bom, gente, na minha opinião, essa pergunta ela gira em torno de dois universos, assim, como se fossem duas respostas diferentes, dois caminhos diferentes, tá? Você pode ter essa dúvida porque você genuinamente está preocupado com o seu filho ter escolhido alguma coisa que vai dar dinheiro, que vai dar luxo, que vai dar conforto, ou que vai dar, no mínimo, dignidade para ele sobreviver. Ou existe uma segunda vertente, uma segunda preocupação que socialmente, né, não é tão bonita, não é tão aceitável, mas que é uma preocupação aí verdadeira, né, de muitos pais e que não tem nada de errado nisso, tá? Que é a preocupação de você ter que sustentar os seus filhos até Deus sabe quando, né? Então, eu acho que de cara essa primeira pergunta que eu faria aqui para vocês seria isso, né? Quando você se pergunta, quando você pensa que o seu filho escolheu uma profissão que não dá dinheiro, você está verdadeiramente preocupado com ele ganhar dinheiro, com a vida dele, com a satisfação dele, pelo menos financeira, ou você está pensando que você pode ter um problema futuro tendo que sustentar o seu filho pelos próximos 40 anos que seja? Então a gente vai separar essas duas vertentes e vai conversar um pouco sobre elas, tá certo? Então vamos começar aqui falando pela parte que não é tão bem aceita socialmente, que é se você está preocupado em ter que sustentar o seu filho até que idade que seja, né? Hoje em dia não, na verdade, já tem algum tempo, existe uma coisa que a gente chama de síndrome do canguru. E o que é a síndrome do canguru? Bom, para quem não sabe, canguru, eles carregam os filhotes assim numa espécie de bolsa, né, que fica aqui. Eu vou botar uma imagem na tela para vocês verem, para quem nunca viu, tá? E, enfim, galera, essa questão de síndrome do canguru, ela fala justamente sobre isso, tá? São adolescentes que entram no mercado de trabalho, fazem faculdade e permanecem morando com seus pais, né? Estando empregados ou não, eles permanecem morando com os pais até os 20, 25, 30, 35, às vezes 40 anos, né? Eles acabam criando uma relação de conforto, né? Um comodismo, acabam não querendo sair, o que algumas vezes para os pais é ótimo, tem pais que gostam disso, a relação é boa para todo mundo, mas algumas vezes não é. Tem pais que querem ver os filhos voarem, eles querem ver os pássaros criarem asas, né? Eles querem que o filho tenha a sua independência, que ele saiba como é algumas dificuldades, que ele saiba o que é sustentar uma casa, administrar contas, sei lá, deu um problema, tem que chamar um encanador, né? Ele vai ter que resolver aquilo, ele vai ter que entrar em contato, ele vai ter que receber, ele vai ter que pagar. Eventualmente ele pode ser enganado por alguém e vai criar um aprendizado, uma experiência com aquilo, né? Então, assim, quando a gente mora com os nossos pais,
a gente não vê nada disso, né? Quando eu saí a primeira vez de casa, que eu fui morar sozinho, eu tive um pouco desse choque de tipo, você descobre que a louça não se lava sozinha, que o lixo não vai para fora, que a roupa não aparece magicamente lá na tua gaveta, dobradinha, bonitinha, enfim, você descobre essas coisas normal, né? Quando você é adolescente, né? Que a gente não tem muito essa reflexão, esse pensamento. As coisas simplesmente acontecem, você está acostumado a tudo estar ali, em ordem. E aí quando você sai de casa, você descobre que você tem que arrumar tempo para fazer tudo aquilo. E aí existem duas grandes preocupações, né? Que não é só essa questão do teu filho estar ali, dele não ter criado asas, como a gente diz, mas a preocupação financeira, tá? É cada vez mais comum a gente ver idosos em situações de estarem ajudando os filhos, né, com a aposentadoria, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma aposentadoria muito alta, né? Aliás, tem muita gente no Brasil que é aposentado com um salário mínimo. Então, assim, dependendo do lugar que você mora no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, é praticamente impossível você viver com certa dignidade ganhando um salário mínimo, especialmente se você mora sozinho, né? Por isso que muitas vezes as pessoas acabam, os pais morando com os filhos, principalmente numa certa idade, né? Para que você possa conseguir dividir algumas despesas e melhorar um pouco a qualidade da tua vida. Mas é comum que esses idosos que trabalharam às vezes 30, 35, 40 anos, às vezes estão aposentados e estão trabalhando, é comum que eles acabem ajudando os filhos, às vezes tirando um empréstimo para os filhos fazerem alguma coisa, né? O que em determinadas situações eu acho até bacana, por exemplo, eu quero ajudar meus filhos ou minha filha a casar, quero pagar a festa, quero fazer não sei o que, ok. Eu acho que o problema é quando isso começa a acontecer simplesmente para se pagar dívidas, né? Eu vou tirar um empréstimo aqui porque meu filho está enrolado no cheque especial, e aí você faz uma dívida para pagar outra dívida. Isso é um problema bastante complicado. E claro, gente, que isso é só um exemplo do que eu tô falando, né? Isso é uma história muito complexa, a gente pode entrar em vários detalhes, em várias situações, né? O fato é que você hoje está trabalhando, você está tentando criar teu filho da melhor maneira, para que daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos, quando você tem que se aposentar, você vai estar numa idade que precisa, sei lá, de remédio, de atenção, de cuidado, enfim, você possa dispor disso, né? Um plano de saúde, por exemplo, é absurdamente caro quando você está aí na faixa dos 70, né? Então você tem que ter mesmo uma renda extra, não só para isso, não só para questão de saúde, mas, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, você trabalhou a tua vida inteira, você tem direito de fazer isso, né? Então, se você acaba abdicando dessas coisas, deixando de fazer isso para poder ajudar teu filho, o que não é nada de errado, né? Mas isso pode acabar gerando um certo desconforto com o tempo, porque é natural que cada um de nós tem as nossas próprias necessidades, né? Então, a questão é, você hoje que está com teu filho aí, de repente, nessa fase de escolha de carreira, talvez tenha passado um pouquinho, pelo menos na sua opinião, tenha passado um pouquinho, né? Então, é a hora de você fazer uma reflexão, não só ele, não só teu filho ou a tua filha, tá? Mas você também fazer uma reflexão sobre qual é o seu papel, o que você pode ou deve fazer para que você faça com que as coisas andem direitinho e ele possa fazer uma escolha acertada, que ele possa estar satisfeito com a carreira dele, com a profissão dele daqui a algum tempo, e uma coisa leva a outra, né? Ele estando satisfeito, ele estando ganhando o dinheirinho ali dele, muito provavelmente em algum momento ele vai querer criar essa independência, né? Quando a gente é muito dependente financeiramente dos pais, né, é normal que a gente tenha às vezes algum aborrecimento com qualquer familiar, aliás com qualquer pessoa, né? Eu li num livro uma vez, né, é um livro do Augusto Cury, e ele falou uma passagem que escreveu, na verdade, né, uma passagem que eu achei bastante interessante, que dizia que você pode viver com 50 cachorros durante 50 anos e nunca ter um problema. Mas se você tirar os 50 cachorros e colocar uma pessoa que se quer, você vai ter problemas. Então é isso, é natural que nós tenhamos conflitos assim com outras pessoas, por mais que sejam familiares, mais que sejam queridos, em algum momento as opiniões vão ser diferentes e se cria algum conflito ali, por menor que seja, né? E aí
esses momentos é que muitas vezes alguém que é mais jovem acaba pensando, eu tenho que sair de casa, meus pais estão ficando velhos, não sei o que, tem algum pensamento desse tipo e ele é levado naquele momento, naquele impulso para, por exemplo, querer sair de casa. É um dos motivadores, né? O fato é que se você tem uma relação de dependência financeira com teus pais, isso fica impossível, tá? Para que você tome essa atitude, você tem que ter, sei lá, um mínimo de ganhos. Mesmo que você não consiga sair sozinho, mas como é natural, muitos jovens pensarem, e acontece mesmo, que às vezes, vou me juntar com um amigo, vou dividir despesa, vou para um outro lugar. Eu acho que toda experiência é válida. Isso vai contribuir muito para o crescimento do teu filho. Não só crescimento profissional, porque você pode estar pensando assim, mas isso não vai fazer ele ganhar mais. Mas isso vai dar maturidade emocional para ele, vai dar experiência de vida, vai dar uma experiência que pode sim acrescentar no trabalho dele e pode ajudar ele eventualmente a galgar outras oportunidades. Muitas coisas elas estão interligadas. Às vezes não de maneira direta, mas elas estão interligadas. Então essa experiência, esse aprendizado, essa vivência vai sim contribuir para o teu filho e é muito legal que isso aconteça. Ou seja, se você é um adulto com um filho na fase de escolha de carreira, ou se você é o filho que está na fase de escolha de carreira, se preparando para isso, já começa a amadurecer essa ideia na tua cabeça de que é importante que você cresça, que você crie asas, que você tenha a sua própria vida. E eu acho que isso é muito natural na juventude de hoje, né? É muito comum eles terem esse pensamento mesmo de terem uma certa independência. Não é mais tão comum a gente ver jovens que tenham esse pensamento. Eu quero morar com os meus pais até 40, 50 anos. Então é legal que você cultive isso, claro que de uma maneira sempre saudável, mas que você cultive isso na cabeça dele, tá? E ao passo que se você tá nessa fase aí de estar com esse pensamento, é legal você pensar assim, é muito bom a gente ter a nossa independência. As minhas primeiras experiências, assim, estando fora de casa, de certa forma eu passei um perrenguezinho, mas, cara, eu posso garantir pra vocês que quando você, sei lá, deita, pode ser num colchãozinho no chão, num kitnet, num lugar mais humilde que for, mas você tá na tua paz ali sozinho, sem ninguém pra falar nada, isso é uma coisa muito assim, muito legal, é bem impagável, essa tua paz assim, é uma coisa que vale muito a pena correr atrás. E veja bem, eu também não estou dizendo que você não deve ajudar os seus filhos, não é isso, pelo contrário, eu acho que deve ajudar sim, dentro dos seus limites, é claro, de maneira que não prejudique a tua vida, as tuas contas mensais. Hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção em algumas coisas. Se você entra no cheque especial, se você pega um empréstimo, piscou o olho, você tá numa montanha de dívida que vai ser bem difícil sair, né? É muito comum a gente ver aí pessoas pegando empréstimo, para pagar cheque especial, ou pegando alguma outra linha de crédito para cobrir um financiamento, enfim. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de pegar dinheiro para pagar dinheiro, isso não é saudável. Então sim, você deve ajudar os teus filhos dentro das tuas limitações, tá? É claro que eventualmente pode aparecer uma oportunidade muito legal, tipo, meu filho tem uma oportunidade de fazer, sei lá, um intercâmbio que ele quer muito, que eu acho que vai acrescentar muito para ele, tá? Ele vai crescer muito, vai passar, sei lá, 1 ano nos Estados Unidos, vai aprender muito a falar inglês e é um programa que eu não posso pagar agora. Eu acho que vale a pena tirar um empréstimo, por exemplo, para pagar isso. Cara, realmente isso aí é uma oportunidade única, uma oportunidade diferente que vai acrescentar muito para a vida dele. Então sim, vale a pena nesses casos. Não só nesse caso que eu falei especificamente, mas em vários outros, tá? Eu acho que cabe a gente, enquanto adulto, enquanto responsável, enquanto tem uma visão de vida mais ampla, né? Como a gente costuma dizer, enxerga depois da curva. Eu acho que cabe a gente avaliar essas oportunidades para o jovem. E sim, se for o caso de fazer um sacrifíciozinho maior para poder proporcionar alguma experiência, é legal. Claro que depende da experiência. Se você quer se sacrificar muito para, sei lá, mandar ele para Disney, passar uns dias lá, claro que é muito legal, é muito bacana, talvez seja uma viagem que ele nunca esqueça, mas dependendo do sacrifício que você vai fazer e do que isso vai gerar de retorno para ele, pode não ser tão interessante. Eu acho que, por exemplo, fazendo uma comparação, né, dos dois, um intercâmbio que ele, por exemplo, conseguiria trabalhar lá, que ele conseguiria viver, tá, um tempo maior, vai gerar um aprendizado, uma experiência de vida muito mais enriquecedora para ele
do que ir pra Disney e se divertir, não desmerecendo, é claro. Sem contar que provavelmente você vai gastar muito mais, ele vai passar, sei lá, uma semana, 10, 12, quiçá 15 dias na Disney, ao passo que o intercâmbio ele pode passar 6 meses, um ano, talvez um ano e meio. Então o tempo dele lá de experiência vai ser muito maior, né? Ele, quem sabe ele vai poder juntar dinheiro e durante esse um ano e meio ele passa um tempinho lá, né? Ele vai para lá, faz uma viagenzinha dentro do próprio território mesmo, né? Cada intercâmbio tem suas regras, enfim. Mas ele vai ter um aprendizado e com certeza ele vai se sentir muito mais feliz experimentando todos esses momentos ao longo de 6 meses, um ano e meio que seja. Experimentando esses momentos, conversando com pessoas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, ambientes diferentes, ele vai ter muito mais oportunidade de conhecer coisas diferentes do que simplesmente numa viagem. Então é legal você proporcionar esse tipo de coisa para o teu filho, mas vale a pena a gente medir também, né, como se fosse um custo-benefício, o quanto você vai investir, o quanto você vai gastar e o que você vai trazer de retorno para ele. Como eu disse, você deve ajudar seus filhos, né? Não é uma coisa que você vai... não vou fazer nada então porque eu acho que eu vou estar estimulando mal, né? Vou estar dando um estímulo ruim ajudando ele. Não é isso. Você pode e deve ajudar teu filho. Só que eu acho que tudo tem que ser conversado. É aquela famosa história de o combinado não sai caro, né? Por exemplo... sei lá, meus pais me deram uma certa data para começar a faculdade, até, sei lá, por exemplo, até 21 eu tinha que estar na faculdade, até tal período eu tinha que estar estagiando, eu tinha que estar num emprego. É sempre essa combinação, é sempre essa conversa, né? Assim como, por exemplo, é muito comum que a gente veja, sei lá, os filhos se separam às vezes e voltam para casa dos pais. Essa ajuda, ela tem que ser temporária, ela não pode ser eterna, né? Então, se você senta e conversa desde cedo com o teu filho, desde essa fase de escolha de carreira, e ele já entende como as coisas funcionam, ele entende que tudo tem um prazo, que ele tem que correr atrás, que ele tem que fazer a parte dele, e isso vai acontecendo de maneira mais natural ao longo da vida dele, em qualquer setor que seja. O mesmo se aplica para os avós, tá, gente? Eu acho que vale a pena a gente fazer um parêntese aqui. Nossa, eu fiz um sinal de aspas com parênteses, meu Deus, tá? Vale a pena a gente fazer um parêntese aqui, ok? Falando dos avós. E essa mensagem vale tanto para os netos quanto para os pais. Por quê? Os netos acabam tendo essa visão mesmo dos avós, meu avô paga isso aqui, eu me dá tal presente. É natural que os avós acabem mimando um pouco mais, né, os netos. Ao passo que os pais... né? Ou seja, os filhos dos avós, muitas vezes eles criam uma consciência que não deveriam se criar. Como, por exemplo, tem muitos pais que acham que é obrigação dos avós pagar a escola dos netos. E não é, né? Até porque, voltando ao que eu falei há uns minutos atrás no vídeo, os avós, né? Ou seja, os pais dos pais, eles estão naquela fase em que eles não deveriam estar mais ajudando por obrigação. Eles podem, se quiser, sim, pagar a escola ou qualquer outra coisa que seja, mas não se deve ter uma relação de obrigação para com os netos, até porque eles tiveram para com os filhos dele, né, ao longo de muitos anos aí, ao longo da vida. Então essa relação também não pode existir nem com os pais, nem com os avós. Essa ajuda ela deve ser temporária e deve ser espontânea e não imposta ou se esperando, né? Espera-se que os avós, sei lá, paguem a escola dos netos e deem, sei lá, paguem o plano de saúde, por exemplo. Essa relação ela não pode e nem deve existir, pelo menos não como uma relação de obrigação. Já você que é filho, cara, você precisa ter essa consciência de acumular coisas, não coisas bem materiais, mas como a gente diz, gerar riqueza, juntar um dinheiro. A gente está num momento um bocado assim transformador no Brasil, né? A gente teve em 2017 aí, se eu não me engano foi 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista. Isso já mudou muita coisa em termos de regime de trabalho, carteira de trabalho, você ser contratado com CNPJ, o que isso implica em outras coisas, como agora você não tem mais a contribuição para o INSS, e se tudo isso que eu estou te falando está um pouco confuso, de repente vale a pena você pesquisar no Google, você conversar com teus pais, enfim. Mas o sistema mudou um bocado e ainda vai mudar, né?
Então a gente tem outras reformas aí pela frente, a gente está num momento de mudança e que não acabou agora. Eu acredito que ainda vão vir outras. Então a mentalidade de quem está escolhendo carreira, de quem vai começar a trabalhar hoje, ela tem que ser diferente. Você tem que pensar em como você vai ficar daqui a, sei lá, 30 anos, se você vai fazer uma previdência, se você vai montar a tua aposentadoria, o que você precisa fazer, como você vai viver, quanto da tua renda você precisa separar. Você precisa ter toda uma mentalidade diferente hoje, não só com relação à escolha de carreira, né? Porque a escolha de carreira hoje não é feita como era 30 anos atrás, e nós falamos sobre isso em diversos vídeos aqui no canal, mas também com relação a essa questão de como trabalhar, de regime, de você guardar o que você guardar, quanto você vai guardar durante quanto tempo, enfim, tudo isso vai gerar um impacto para que você vá seguindo a tua vida aí aos poucos, que você consiga passar um tempo, que você junte um dinheiro, que você vai sair de casa, ou porque você vai casar, ou porque você simplesmente quer sair de casa, né? E que com o tempo certo, quando você pensar assim, agora eu vou parar de trabalhar, já deu minha idade, já deu o que tinha que dar, você tem ali condições de fazer isso sem ter que estar dependendo, por exemplo, dos teus pais, ok? Uma coisa muito importante é meu teto, minhas regras. Então, assim, essa relação de meu teto e minhas regras, ela existe, isso é muito importante, tá? Para quem é filho aí, enquanto você morar com seus pais e existir essa relação de dependência financeira, vai sempre existir isso, né? Você tá ali naquele teto, você vai ter que seguir as regras deles e não tem jeito. Ao passo que para você que, né, tá com teu filho morando com você, independente da idade, né? Essa questão ela deve existir mesmo, né? É uma relação que interpõe alguns limites. Então, assim, fica um recado aí para os dois lados de que enquanto existir essa interdependência financeira, eu acho que nenhum dos dois lados vai se sentir livre completamente, né? Livre parece ter uma palavra feia, né? Parece que quer se livrar do outro, mas não é isso. Mas é no sentido de liberdade. Os pais podem sentir que estão com uma certa liberdade ou privacidade cortada, né? E os filhos com certeza vão se sentir aí com uma liberdade, vamos dizer, talvez pela metade, né? Principalmente porque pais, por exemplo, muitas vezes exigem, você vai sair, aonde você vai, com quem você vai, que horas você vai, que horas você volta. Isso é bastante comum, até por uma questão de preocupação da parte dos pais, o que é muito bacana, né? Eu acho que a hora que eles começam a não perguntar nada e não se importar é que pode ser um fator um pouco preocupante. Então, e muitas vezes os jovens não querem dar satisfação, é ruim para eles dar essa satisfação, eles às vezes ainda não têm o entendimento sobre a importância disso, né? Então acaba sendo uma relação que acaba tendo pequenas fagulhas ali, dando pequenos choquezinhos em ambos os lados. Então essa relação, essa dependência, ou melhor, essa independência financeira por parte dos filhos, isso é algo fundamental para os dois lados. Falamos aí bastante sobre essa primeira vertente, né? Sobre essa questão de você estar preocupado simplesmente em não ter que sustentar os seus filhos. E mais uma vez eu digo, cara, não tem nada de errado nisso, isso é uma preocupação normal. Eu acho que você tem que estar preocupado sim com a felicidade dos seus filhos, mas você também tem que estar preocupado com a sua, né? De repente, como eu falei, você quer fazer alguma viagem, você quer programar a sua vida diferente, você quer ter liberdade, e essa convivência, ela pode acabar muitas vezes prejudicando o relacionamento, né? Eu já vi muitos casos em que os pais e filhos, enquanto moravam longe, se davam super bem, e aí tiveram que voltar a morar juntos por algum motivo, e isso prejudicou bastante o relacionamento entre eles. Então, não é ruim, de novo, né? Não é ruim que você pense, se você tem esse pensamento, não precisa guardar isso para si como se você estivesse cometendo um pecado. Eu acho que é importante sim você estar preocupado com a felicidade dele, mas também com a sua. E para nossa segunda hipótese, tá? Que é se você está preocupado com teu filho, de ter um dinheiro legal, de como vai ser o sustento dele na profissão que ele escolher, no momento que ele escolher, enfim. Isso é uma preocupação muito bacana, eu acho que toda família deveria ter, né? É muito importante que você contribua para a vida do jovem, para que ele possa fazer uma escolha bacana, uma escolha acertada. E se ele estiver feliz no que ele está fazendo, se ele se encontrou, gente, muito provavelmente ele vai dar certo, tá?
mesmo que ele, sei lá, comece como a gente diz, um subemprego, né? A gente tem muita mania de desmerecer alguns empregos, eu acho isso bem ruim, tá? Então, eu sou bastante contra isso, eu acho que todo emprego é digno, e quando a pessoa é feliz fazendo aquilo, cara, nada paga a tua felicidade, você tá bem, você sabe ser bom naquilo que você faz. Então eu acho que vale a pena você contribuir sim para que ele faça uma escolha bacana, que ele se sinta feliz, porque naturalmente ele vai ser um bom profissional. É claro que assim, a gente está num momento que se fala muito em desemprego, de taxas altas, que cada vez mais a gente está vendo menos carteira de trabalho, mais pessoas empreendendo alguma coisa. Como eu disse, a gente está num momento de transformação, de mudança, e eu acredito que ele ainda, na minha opinião, ainda não acabou, ainda tem muito caldo aí para vir, né? Mas teu filho, ele tá com a cabeça mais aberta a isso, ele ainda vai entrar no mercado de trabalho, ele vai fazer a escolha de carreira dele, a mente dele tá muito mais aberta e preparada para o que tá por vir. Então cabe a você ajudar ele a fazer uma boa escolha para que, como eu acabei de falar, ele se sinta feliz, ele seja um bom profissional, e as outras coisas elas vão vindo naturalmente. Quando a gente chega no trabalho com brilho nos olhos, quando a gente é um bom profissional, naturalmente você acaba sendo promovido, às vezes acaba tendo um reconhecimento maior, às vezes acaba sendo sendo chamado, para um outro emprego similar para ganhar um pouco mais, ou você acaba indo empreender e acaba virando um empreendedor muito bom naquilo porque você gosta, porque você se sente bem fazendo aquilo. Então, essa escolha acertada é fundamental para várias outras coisas que estão por vir. Não adianta nada você colocar teu filho, eu quero que ele faça direito, ou como eu já ouvi, para mim tem que ser direito, medicina ou engenharia, o resto eu não pago. Não adianta nada você querer fazer isso com teu filho, porque ele pode se formar, pode ser um péssimo médico, um péssimo engenheiro, um péssimo advogado, ou ele pode desistir no meio do caminho, ele pode se formar só porque você queria, esfregar o diploma na sua cara e não trabalhar com aquilo. Então assim, agora é um momento de vocês sentarem, conversarem, terem um papo aberto e chegarem a um denominador comum. Por fim, eu vou estar com uma prática aqui que eu gosto bastante, eu faço isso em alguns vídeos, que é trazer algumas frases e a gente vai bater um papinho rapidinho sobre elas para que o vídeo não se estenda muito, tá bom? E que a gente possa dar alguma dica aí ou trazer alguma luz para vocês em relação a algum pensamento que seja. Então vamos começar? Primeira frase: informe-se melhor sobre o mercado de trabalho e novas profissões. Cara, isso é fundamental, tá? A gente podia falar um vídeo inteiro sobre isso. Então eu vou resumir o que eu tenho a dizer sobre essa frase, para que a gente possa só entender esse conceito e quem sabe no futuro a gente conversa mais sobre isso, ok? É o seguinte, a gente tem diversas profissões que morreram, que acabaram, tá? E a gente tem profissões que ainda nem nasceram, que a gente nem sabe ainda que poderia existir. Um exemplo clássico é youtuber, tá? Já existe formação, já está em prática nessa formação para ser youtuber. Cara, quem iria imaginar há 10, 15 anos atrás que ser youtuber pode, ou melhor, é uma carreira? E o que se precisaria, o que iriam ensinar, enfim, não tinha como dizer isso há 10, 15 anos atrás, assim como a gente não pode dizer profissões que ainda vão nascer, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, né? A gente vê que existe uma certa tendência para alguns lados, né, para algumas áreas em especial, mas não tem como a gente descobrir isso. Então, assim, não só, como eu falei, o mercado de trabalho está mudando, especialmente aqui no Brasil, né? Mas como também as profissões estão mudando, né? É como se tivesse um pequeno rodízio, claro que devagarzinho, se não tem uma troca muito grande, né? É como se a gente tivesse um pequeno rodízio. E pode ser que a profissão que vá se encaixar para o teu filho ainda não tenha aparecido. Pode ser que ela apareça daqui a 5 anos. Então é importante que ele vivencie, que ele tenha experiências, que ele se conheça. Cara, essa questão do autoconhecimento é fundamental. Ele saber quais são as habilidades dele.
no que ele ou ela é bom, o que faz bem, o que gosta de fazer, como é que é a personalidade dele, enfim. E todo esse conhecimento é fundamental para que ele possa escolher uma carreira ou ele ir se inclinando devagarzinho para o caminho que vai ser bom para ele, tá? Então você, enquanto pai, mãe, enfim, responsável familiar, pode e deve ajudar a pesquisar e orientar ele com relação a novas profissões, a mudança no mercado de trabalho e habilidades necessárias, perfil. Tem vários vídeos aí na internet que falam sobre habilidades do futuro. Enfim, eu acho que são conteúdos que vale a pena você pesquisar aí, buscar para poder bater um papo aberto e legal com o teu filho ou com a tua filha sobre isso. Segunda frase: envolva seu filho no processo de escolha. Isso tem um pouco a ver com o que eu falei antes, porque é legal que você pesquise, é legal que você oriente teu filho, é legal que você converse, mas não adianta só você fazer isso. Isso tem que ser uma coisa que tem que partir dele. E claro que a gente vive num momento aí que eu já conheci vários adolescentes que pensam que eles não se encaixam com nada, que eles não gostam de nada ou não têm interesse por nada, tá? O que não é uma verdade, ele só ainda não descobriu o interesse dele, ou pode ser que ele esteja passando por um momento ruim, de repente um quadro depressivo, e aí caberia uma ajuda profissional, né? De repente você levá-lo a um psicólogo, saber se está acontecendo alguma coisa, né? Mas o fato é que se ele pensa isso, na verdade ele ainda não descobriu o que ele gosta, o que ele é bom. Então, vocês como familiares devem envolver os seus filhos nesse processo de escolha, contribuir para que vocês façam isso juntos, ou para que ele pesquise, tipo, pô filho, vai lá, dá uma olhada nisso aqui, vê o que você acha disso aqui, depois a gente conversa, sabe? Envolve ele em conversas informais. É muito importante que o jovem não veja essas conversas como um sermão ou como uma obrigação. Tem que ser como se fosse uma interação entre pais e filhos. Tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa leve, suave. Senão isso vai ser ruim para ele e, consequentemente, vai ser ruim para você também. Dica número 3, ou frase número 3. Cuidado com a pressão que você exerce sobre ele ou ela. Gente, como eu acabei de falar, tem que ser um bate-papo, tudo tem que ser leve. Você não deve pressionar muito ele para que ele faça qualquer escolha, ou aleatoriamente, ou porque ele se viu meio sem saída. Em alguns casos, tá? Eu acho que isso é uma opinião minha, ok? Eu acho que vale a pena até você deixar o teu filho livre um tempo. Pergunta para ele se ele não quer trabalhar, se ele não quer... Ah, olha, eu não posso pagar um intercâmbio para ele em outro país, mas ele pode trabalhar, ele pode arrumar um emprego, jovem aprendiz, ou estagiar em algum lugar, enfim... para que ele tenha experiências, adquirir essas experiências de ter que chegar no trabalho na hora certa, de transporte, de deslocamento, de meta, de, sei lá, ter que vender alguma coisa, de ter que atender pessoas. Tudo isso vai ajudar ele a se conhecer um pouco. Quando você tem que fazer uma escolha de carreira sem saber nada disso, é muito mais difícil. Tem que ter uma iluminação divina aí muito grande, sabe? É natural que a gente passe por essas dificuldades. É uma escolha, assim, como eu digo, é até um pouco cruel, né? A gente tem que fazer o jovem escolher com 15, 16, 17 uma profissão que ele vai seguir, a princípio, para a vida toda, né? Então... tenha cuidado com a pressão, principalmente emocional, que você exerce sobre o teu filho. Mais uma vez eu digo, mantenha esse papo, todo esse assunto, esse relacionamento leve. Frase número 4. Saiba que a escolha dele não tem que ser para a vida toda. Bom, como eu acabei de dizer, né, eu falei a princípio, né, ou normalmente essa escolha de carreira é para a vida toda, mas muitas vezes não é, tá? Existem estudos que dizem que uma pessoa tem em média 5 carreiras ao longo da vida dele. E se você, assim como eu pensava, né, se você está pensando, eu ligava uma carreira a uma faculdade, a uma profissão, essa era a minha mentalidade, e na verdade não é assim. A gente pode ver simplesmente, eu, Otto, por exemplo, eu fui militar, eu entrei lá no alistamento obrigatório, então eu fui militar durante um ano, é uma carreira. Depois eu fui professor, eu dei aulas em cursos e tal, é outra carreira, né? Então essas profissões que você segue, esses trabalhos, enfim, eles são considerados carreiras, tá? E é natural que a gente tenha carreiras diferentes, que nós queiramos, vivenciar, né, e ter experiências diferentes, até para que isso contribua para que a gente possa fazer uma boa escolha, né? Quanto menos experiência você tem, menos coisa você vivenciou, mais difícil fica de fazer essa escolha acertada.
Frase número 5. Um vestibular não é uma hidra de 7 cabeças. Gente, vamos lá, isso é muito importante, tá? É natural que os jovens eles tenham não só a cobrança da família e tal, mas muitas vezes eles se cobram também. Na maioria das vezes, se não todas, eles se cobram também, né? É claro que de repente a gente tem um exemplo ou outro de que alguém que não está se importando muito, que aquilo não é muito importante para ele naquele momento da vida, mas é natural que os jovens tenham essa autocobrança. Então, bate um papo, conversa com eles, explica que o vestibular não é aquilo tudo e que se por um acaso acontecer alguma coisa e ele não passar, aquilo não é o fim do mundo, né? Ele vai conseguir de repente tentar de novo, talvez até com a cabeça mais tranquila. É natural que muitos jovens façam isso no final do terceiro ano e às vezes ele ainda está preocupado com notas da escola, alguma matéria que ele não está indo tão bem. Ao passo que se ele está fazendo aquilo depois livre, se ele já terminou o ensino médio, pode ser um processo muito mais fácil e muito mais natural para ele. Então vamos desmistificar essa coisa sobre o vestibular, até porque hoje é muito diferente de alguns anos atrás, que você prestava vestibulares para cada universidade, né? Hoje você tem Enem, tem Sisu, você tem outras fontes. Então vamos pesquisar sobre o assunto e tranquilizar os meninos e meninas com relação a isso. Número 6. Confie no seu filho ou na sua filha, mas fica preparado para possíveis erros ou fracassos ao longo do caminho. Gente, é muito comum que os pais eles tenham essa questão do orgulho. Ah, meu filho passou, meu filho fez, meu filho isso, né? Isso às vezes até se mistura um pouquinho com o ego, enfim, né? Aquela coisa do eu que fiz. Mas tenha em mente que o seu filho é uma pessoa normal, que ele é um ser humano e que ele vai errar. Ele pode errar não passando num vestibular, ele pode errar fazendo uma escolha de carreira errada, ele pode errar com várias coisas. O fato importante, né, o que você tem que ter em mente nessa pequena frase ou dica, é que você tem que saber que ele, em algum momento ele vai errar, ele vai fracassar com algumas coisas, que isso é normal, isso é natural, e aliás isso é bom, né? Porque o erro ele deve ser entendido como uma oportunidade de aprendizado e não como um fracasso, né? Na verdade a gente até tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, eu vou colocar ele aqui, tá? E você vai poder ver, um trecho que a gente, um vídeo que a gente conversa com uma psicóloga e que a gente tem um bate-papo sobre isso, para que você possa entender um pouquinho melhor essa questão do entendimento do erro como um aprendizado e não como um fracasso. Frase número 7. Invista no autoconhecimento do seu filho. Gente, como eu falei já há alguns minutos atrás, essa questão do autoconhecimento é fundamental, tá? Seja para saber como é a personalidade dele, para saber os traços, para saber habilidades, para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, qual o tipo de inteligência dele, como é que tudo isso funciona. Pesquisa o máximo que você puder, ou se você não puder, se você não tem tempo, tenta ver alguma ajuda profissional que possa ajudar isso com ele. Se você não tem tempo nem dinheiro, bota um comentário aqui embaixo do vídeo, tipo, eu gostaria de ajudar meu filho a conhecer isso. Traz algum tema aí que você queira saber, que a gente pesquisa, traz aqui para você de graça, com um bate-papo, para a gente poder ajudar vocês aí, tá bom? Mas essa questão do autoconhecimento é fundamental. Sem isso, muito provavelmente, ele não vai conseguir fazer uma boa escolha. Tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Foi muito bom. Eu adoro estar fazendo esses vídeos, tá tendo esses bate-papos aqui com vocês, tá? Pra mim é algo natural. Eu dei muita cabeçada, errei muito, né? Passei por muitos tropeços aí ao longo do meu caminho, né? Então é uma coisa que eu me identifico muito em várias coisas que eu falo, vários trechos, frases, não só a mim, como aos meus pais também. Então é muito prazeroso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir, tá ok? E é isso, se você curtiu o vídeo, se você quer ver outros, ajuda a gente aí, ó, clica no sininho, compartilha, se inscreve no canal, dá o teu like, enfim, para que a gente possa estar trazendo outros conteúdos aí no futuro, tá bom? Então, como eu falei, é isso. Se você tiver alguma ideia aí, ou algum tema, alguma dúvida, algo que você queira saber, bota aí nos comentários e a gente traz aqui para próximos vídeos aí, próximos bate-papos, tá bom? Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido.
e que vocês continuem aí ajudando os filhos de vocês a buscar a sua arte.